aqui, ao voltarmos, a gente já vê que houve algumas mudanças na nossa área aqui de controle, com todas essas células vermelhas mostradas do nosso lado direito. Aqui está mostrando o mês atual, mas nós temos também lançamentos para março, abril, até lá na frente, fevereiro de 2025, que são relativos às parcelas do cartão de crédito que a gente já inseriu no fluxo de caixa e também aos nossos gastos recorrentes, né? No exemplo, a nossa internet aqui, a gente já tem o gasto recorrente de R$ 150 para frente. Vocês vão ver que também já tem o registro dos meses anteriores, basta ir andando aqui para o lado, para vocês verem. O meu planner financeiro, ele mostra até 12 meses passados. Então, por mais que a gente tenha registros desde dezembro de 2022 no fluxo de caixa, aqui na área de controle vocês vão poder ver até fevereiro de 2023, por exemplo, né, que são 12 meses anteriores ao mês atual. Mas não se preocupem, porque toda a informação já inserida no fluxo de caixa também poderá ser analisada aqui na área de análises, independente do ano que foi inserido. Então, aqui só na área de controle nós temos essa visão de 12 meses para trás, que é justamente para fazer análises sobre o planejamento financeiro e também sobre os gastos, né? Como foi o histórico de gastos no ano anterior. Então, a gente usa essas informações já colocadas aqui para fazer o nosso planejamento financeiro para o futuro. Existem essas colunas aqui, de mínimo, médio e máximo, e elas nos ajudam a saber como estão os nossos gastos para que a gente realmente coloque aqui, os limites orçamentários. Então, voltando para o mês atual, aqui em fevereiro de 2024, eu vejo como foram os meus gastos, né? E eu posso ver quais são os valores de mínimo, médio e máximo dos últimos 3 meses, dos últimos 6 ou 12 meses. Então, se eu selecionar aqui nos últimos 12 meses, eu vejo que o meu salário, nesse exemplo, teve um mínimo de R$ 3.000 e um máximo de R$ 4.764. E vocês podem, então, colocar qual é o esperado, né, o salário esperado de vocês. Eu vou colocar aqui 4.755, por exemplo. Ou renda extra, vocês podem colocar lá se vocês recebem renda extra ou não, mas qual é a projeção de receita que vocês têm. E aqui vocês vão definir os limites orçamentários. Ou seja, para cada categoria ou subcategoria, vocês vão inserir qual é o limite máximo de gasto para aquele tipo de despesa, que é ou o que você pretende gastar com uma certa categoria, por exemplo, em restaurantes, você pode definir um limite máximo para restaurante. Se você colocar aqui, por exemplo, R$ 500 por mês em restaurante, ou então, no máximo, R$ 150 por mês em compras variadas. E existem valores que já são fixos, por exemplo, aluguel. Então, você colocaria aqui qual é o valor do seu aluguel por mês, né? Então, vocês podem colocar, e é muito importante que vocês coloquem a informação aqui no planejamento financeiro de vocês, tanto da expectativa salarial, expectativa de receita, quanto o limite orçamentário para cada uma das categorias. Eu vou adicionar aqui rapidinho para a gente continuar com o exercício. Vocês vão ver que depois de colocarem aqui o planejamento financeiro, né, nessas células azuis, existirão do lado direito células marcadas em vermelho. E elas significam que o limite orçamentário estipulado para aquele mês em específico foi ultrapassado. Então aqui, por exemplo, gastos extras, restaurante, no mês de abril de 2023, o limite era de R$ 500, mas, nesse exemplo, foram gastos R$ 800. Então aqui, depois de vocês terem adicionado, feito todo esse planejamento financeiro, vocês poderão ver qual é o percentual que cada um desses itens representa em relação à receita total. Então, nesse caso, o salário deste exemplo representa 85,6% da receita total e a renda extra 14,4%. Da mesma forma que a moradia está custando cerca de 18,4% do salário total, o supermercado 7,2%, transporte 5,4% e assim por diante. Então, aqui vocês conseguem ver qual item do gasto de vocês está sendo mais pesado no orçamento mensal. Mais um ponto a se notar aqui, então, são os cartões de crédito. Como a gente já tinha adicionado nossos cartões e agora nós temos também parcelamentos futuros,
nós conseguimos ver aqui o valor da fatura para cada um desses cartões. Então, a gente vê aqui que o cartão Visa, ele já tem uma fatura de R$200 para os meses seguintes, certo? E a partir de agosto, a fatura será só de R$100 para frente. Isso aí, à medida que vocês forem lançando as compras no fluxo de caixa, esses valores aqui de fatura vão também se atualizando. E aqui vocês podem ficar tranquilos porque as faturas do cartão de crédito não são contadas 2 vezes para esse saldo mensal aqui. Como vocês podem ver aqui, nós temos o gasto de R$500 já contabilizados para o mês de março de 2024 e por isso o saldo aqui é de menos 500 porque ainda não tem nenhuma receita registrada para o mês de março. Então vocês vão ver que aqui o saldo ele considera as receitas menos as despesas do mês e tudo que tem em cartão de crédito já está sendo contabilizado aqui nesses gastos porque eles foram categorizados anteriormente. Então não aparecem aqui em duplicidade. Outra funcionalidade aqui também na área de controle é que, além dessas receitas que vocês já colocam aqui, né, por exemplo, salário, renda extra, que é previsto que vocês receberão esse valor mensalmente, vocês podem adicionar receitas adicionais, como, por exemplo, um bônus de final de ano, que não é o 13º ou o 14º, mas é somente um bônus que vocês recebem. Então, por exemplo, vocês podem colocar aqui, no mais, vocês clicam aqui, e vocês virão diretamente para essa parte, essa janela de planejamento de receita adicional. Vocês já veem aqui a linha, né, de sobra mensal planejada. Então, considerando o planejamento financeiro que vocês já fizeram na área controle, então já tem uma sobra mensal aqui prevista e também já tem uma receita prevista, né, considerando o seu salário e a renda extra. Existe, né, a possibilidade de receber também bônus. Então, vamos supor, se vocês receberem algum valor a mais, ou se alguém tem uma dívida com você e vai te pagar lá no mês de novembro, né, você pode prever tudo isso. Vamos supor aqui, no mês de outubro, que tem um bônus extra de R$2.500. Então, vou colocar aqui, bônus outubro. E esse valor será, então, contabilizado para o meu planejamento. Então, a minha receita planejada passou de 5.555 para 8.055. E aumentou aqui também a minha sobra para esse mês. E vocês podem fazer esse planejamento de receita adicional até 24 meses para frente. Então, indo lá para frente, vocês verão aqui, até janeiro de 2026, há a possibilidade de vocês planejarem alguma receita adicional. Toda essa informação já inserida aqui, né, do planejamento financeiro, também essa parte de receita adicional, serão utilizadas na área de planos, como veremos mais adiante. Então, para vocês poderem se organizar e fazer metas de curto, médio e longo prazo. Vamos ver isso um pouquinho mais para frente também. Então, a gente pode voltar aqui para a área de controle e ver que todas as informações que a gente já tinha inserido estão todas lá. O próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho mais sobre as análises das informações já inseridas e também a área de pendências.